Iniciamos agora, então, o nosso terceiro módulo dessa visão geral sobre a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, com vigência obrigatória a partir de abril de 2023, portanto, passados 2 anos da sua edição. Uma questão interessante que a lei traz de maneira expressa é a possibilidade de terceirização do serviço. E por que eu digo que é uma questão interessante? Ora, não podemos ter nenhuma dúvida que a administração pública pode terceirizar serviços. Tanto é verdade que a lei de licitações, tanto a lei 8666 de 93 quanto a nova lei, nada mais é do que uma grande lei de terceirizações. Sempre que estou contratando, estou terceirizando. Apenas que a terceirização acaba sendo ou acabou ficando pelo tempo, pelo uso ou pelo mau uso, com uma palavra que carrega um sentido não muito positivo. E sempre que a gente utiliza ela, a gente tem uma certa desconfiança se aquilo está legal ou não está legal. Ao passo que quando falamos de contratação, não temos o mesmo sentimento. Pois bem, a Lei de Licitações nova, a Lei 14.133, a partir do artigo 48, estabeleceu de forma expressa que a administração pública pode terceirizar serviços desde que se trate de uma terceirização acessória, instrumental ou complementar. Ou seja, ressalvados aqueles contratos que são tarefas, ou seja, que têm início, meio e fim, como uma obra de engenharia, as atividades que são permanentes da administração só podem ser contratadas em caráter acessório, instrumental ou complementar. De sorte que a lei não está autorizando a contratar no mercado pessoas que possam substituir aquele trabalho, que, como regra, é um trabalho privativo de servidor público. E como é que eu sei que um trabalho é privativo ou não de servidor público? Eu preciso ir lá na Constituição, verificar quais são as atribuições do Estado, do poder público, especialmente no caso do município, e verificar se eu posso terceirizar ou não. As chamadas funções essenciais não podem ser terceirizadas. Por exemplo, no âmbito local, a matéria tributária, a questão relacionada às equipes de contratação, ao agente de contratação, a prestação de atividades de educação vinculadas ao ensino fundamental, pelo menos em relação à estrutura curricular, como regra, têm que ser desenvolvidas por servidores públicos. As atividades acessórias são atividades complementares à própria atividade administrativa, como limpeza, como zeladoria, como portaria, segurança. Essas são atividades que, sim, a legislação expressamente estabelece a possibilidade de contratação, ou, para usar o termo legal do artigo 48, de terceirização. Entretanto, mesmo aquilo que eu posso terceirizar, eu preciso ter um certo cuidado em relação à forma como essa terceirização é feita. E o que a nova lei traz? Ela traz alguns indicativos de condutas que eu não estou autorizado a praticar. E vejam que não são novidades, apenas não estavam positivadas, apenas não estavam escritas de forma expressa no texto legal. Então, uma das questões que está vedada à administração pública é quando realiza um contrato, uma licitação com um terceiro para desenvolver algum tipo de atividade em benefício da administração e ou dos munícipes, eu indicar quem a empresa tem que contratar para prestar o serviço a mim. Isso seria uma intervenção indevida na atividade empresarial e que a lei expressamente veda. Outra questão que é vedada para a lei é admitir que o contratado remunere os seus empregados em patamares inferiores ao piso da categoria ou ao salário mínimo, conforme o caso. Também não posso estabelecer nenhum tipo de vínculo de subordinação entre a administração pública e o empregado da empresa que ganhou a licitação e que está prestando o serviço. Ou seja, eu não mando, eu não determino a ele diretamente, eu me relaciono sempre com a empresa e ela é que exerce o poder hierárquico sobre o seu colaborador. E também não posso admitir que a remuneração da empresa seja exclusivamente o reembolso dos salários pagos, que já vimos, não pode ser inferior ao piso da categoria respectiva ou ao salário mínimo nacional. E aqui tem uma questão muito interessante, que embora a lei não esteja tratando disso no capítulo relativo ao julgamento, eu já digo aqui que eu tenho um critério para julgar uma proposta inexequível. Se a lei diz que eu não posso, nas terceirizações, admitir que o contratado, que a empresa contratada, remunere valores inferiores ao piso da categoria ou ao salário mínimo nacional, se ausente piso da categoria, e também que a remuneração não pode ser exclusivamente o reembolso de salários, qualquer proposta de preços que, pelo seu valor, não contemple isso, é uma proposta inexequível. Vejam só, porque na regra da terceirização,
essa vedação está expressamente feita pela lei. Também não posso demandar que o funcionário da empresa contratada faça outra atividade fora do escopo da contratação. Então, se eventualmente uma empresa forneceu seus trabalhadores para fazer a limpeza, ainda que aquela pessoa tenha alguma habilidade diferente, a administração não pode indicar que ela faça algo diverso daquilo que foi objeto do contrato. Não posso prever no edital exigências indevidas que determinem a minha interferência na gestão da empresa, como, por exemplo, o fato de que o município vai aceitar ou não atestados médicos, atestados de ausência, vai definir em que momento as férias desses trabalhadores serão feitas e assim por diante. E eu também tenho aqui, vejam que interessante, a aplicação da mesma regra de parentesco em relação àqueles da empresa terceirizada que virão prestar serviço a mim. A lei diz que a empresa que ganhar uma licitação, na hora de indicar os seus trabalhadores que vão desempenhar funções na minha cidade, na minha administração, no meu município, eles não podem ter grau de parentesco com aqueles servidores que desempenham funções na licitação. O agente de contratação, o pregoeiro, se for pregão, o fiscal do contrato, o gestor do contrato, o assessor jurídico, o procurador do município e também o servidor do controle interno, que aí esteja para estar vinculado ou para acompanhar especificamente aquele processo que deu origem a esta contratação. Então a gente vê que uma regra que em princípio era de moralidade, agora vira legalidade, porque expressamente prevista na nova lei. A lei traz uma segunda novidade, que é uma figura nova, que é a terceirização de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Ou seja, o que é isso? É não apenas eu trabalhar com os serviços que eu posso terceirizar, mas em algumas situações previamente justificadas, deu a administração ter a possibilidade de indicar que a equipe da empresa que ganhou a licitação e que vai desenvolver as atividades concretamente para mim, seja sempre a mesma equipe. Ou seja, que eu não possa usar um rodízio de trabalhadores. E quando é que isso vai poder ser feito? Quando, por exemplo, eu tenho uma empresa que vai desempenhar uma atividade que para a administração é sensível. Vamos imaginar que eu contratei uma empresa para realizar o serviço de portaria no prédio da prefeitura, porque eu tive situações de insegurança. E a orientação é que todas as pessoas que tenham a intenção de entrar no prédio da prefeitura, que sejam cadastradas e que sejam previamente identificadas. Vamos imaginar que se todo dia a empresa manda um empregado diverso, diferente do dia anterior, ele não vai ter a condição de saber previamente quem é servidor e quem não é. Ao passo que, se a equipe for sempre a mesma, no terceiro, no quarto, quinto dia, ele já pode deixar um servidor entrar livremente no prédio, porque ele já sabe que aquela pessoa tem a condição de servidor e, portanto, ele não precisa fazer o cadastro. E não precisando fazer o cadastro de todos, porque sabe quem é servidor, ele consegue agilizar o acesso ao prédio, inclusive em relação a tempo, daquelas pessoas que não são servidores públicos e que, portanto, não trabalham. Posso usar isso também na questão da limpeza. Vamos imaginar que eu tenho uma equipe de limpeza que faz a manutenção, a conservação, a higienização das salas do setor administrativo do município e talvez na tributação, onde tem dados do contribuinte que podem estar no computador, podem estar numa pasta, na questão da equipe de pesquisa de preço, que está verificando o valor do mercado, e eu quero ter a confiança de quem está ali fazendo a limpeza, quem está sendo responsável pela manutenção daquela sala, daquele prédio, seja uma pessoa da minha confiança. E se não for sempre a mesma, eu não consigo nem estabelecer esse vínculo de confiança e nem ter essa certeza de que nada será observado, anotado ou até divulgado, especialmente, por exemplo, no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em hipóteses como esses dois exemplos, a administração está autorizada a indicar que o regime de prestação de serviço seja com dedicação exclusiva, e com dedicação exclusiva eu tenho que entender que é sempre a mesma equipe de empregados do vencedor da licitação que vai desempenhar a mesma atividade. Acontece que, nestes casos, em que é possível e talvez até seja necessário, eu preciso que a minha fiscalização em relação à execução do contrato, em relação à gestão do contrato, aconteça de uma forma mais intensa. E por que motivo a gente diz isso? Primeiro, porque a lei expressamente estabelece, a partir do artigo 50, a maneira como a fiscalização vai ter que acontecer. Eu vou ter que avaliar o registro de PON desses empregados,
vou ter que verificar se eles estão recebendo adequadamente férias, 13º, vale alimentação, vale transporte, etc. Porque se a minha fiscalização for falha, nestas hipóteses, diz a lei, e somente nessas hipóteses, terceirização com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, eu terei o quê? Eu terei uma responsabilidade, administração contratante, solidária em relação às obrigações previdenciárias e subsidiária em relação às obrigações trabalhistas. Vejam que, como regra, tanto na legislação de 93, a partir inclusive do julgamento do Supremo Tribunal Federal, quanto na nova lei, a regra é: a administração pública não responde nem solidariamente, nem subsidiariamente, por prejuízos que o contratado der a seus empregados, a fornecedores e assim por diante. A nova lei manteve essa lógica, mas fez uma exceção, dizendo que em relação aos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, se comprovada falha na fiscalização da administração, a administração contratante, o município que contratar, pode ser chamado solidariamente a responder pelas obrigações previdenciárias e subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Por isso que essa terceirização do serviço tem que ser muito mais fiscalizada através de atitudes e de condutas que o artigo 50 expressamente prevê, para que depois, se eventualmente o contratado tiver algum tipo de inadimplência, essa não recaia, não reflita sobre o município que fez ou que se encarregou da correspondente contratação. Em relação à participação do órgão jurídico nas licitações, nós temos aqui, então, uma participação extremamente ampliada. Por que eu digo isso? Porque na legislação de 93, o único momento em que expressamente a lei obriga a participação da assessoria jurídica ou da procuradoria no processo de licitação em si é lá na hipótese do parágrafo único do artigo 38, que diz que as minutas editais de contratos, de convênios, ajustes, etc., devem ser previamente analisadas e visadas pelo órgão jurídico do município. Agora, a nova lei, a partir do artigo 53, ela implementa de uma maneira muito mais substancial a participação do jurídico, dizendo, por exemplo, que o jurídico realiza um controle prévio de legalidade, que tem que dar um parecer e que esse parecer tem que abordar todas as questões, evidentemente legais, jurídicas, só disso o advogado pode tratar, que envolvam a contratação. Então, esse parecer, que tem que ser completo, não vai mais se restringir a uma ou duas linhas, às vezes de um despacho padronizado, dizendo, por exemplo, que o edital de licitação atende a todos os requisitos legais, guardando condições de ser publicado, de ser processado. Esse tipo de parecer está abolido da nova lei de licitação. O que a nova lei exige, portanto, agora é que o parecer jurídico, obrigatório em todos os editais, trate de forma minudente e detalhada todos os aspectos jurídicos da contratação, inclusive, se for o caso, com a exposição dos elementos de fato que me levaram a esta conclusão. E uma questão muito importante aqui é que a existência do parecer jurídico é condição para que eu possa encaminhar a publicação do meu edital. Sem o parecer jurídico, o edital sequer pode ser publicado. E a gente sabe que, às vezes, conforme o tamanho, a estrutura e a disponibilidade da minha procuradoria ou do meu órgão de assessoria jurídica, esse tempo para analisar o edital pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. E este prazo tem que ser jogado na conta do planejamento da licitação, porque é um prazo que eu vou ter que considerar como sendo um prazo necessário ao que o procedimento se complete para que tenha legalidade. Então aqui nós temos, portanto, um requisito obrigatório para que a licitação inicie a sua fase externa. E uma questão importante é que, como esses editais serão publicados no Portal Nacional das Contratações Públicas, a publicação neste site somente será autorizada se junto estiver o parecer jurídico, e aí eu tenho que fazer esta consideração. Inclusive no tocante à questão das atribuições, das responsabilidades, das prioridades daqueles processos que serão analisados pelo jurídico. Digo isso porque, via de regra, não existe município que tenha uma estrutura jurídica compatível com a totalidade da demanda. Então, para que eu possa passar um processo na frente do outro, eu tenho que ter um estabelecimento de prioridades.
E a nova lei diz exatamente isso, que eu preciso ter prioridades previamente estabelecidas. Por exemplo, as contratações que diz respeito à saúde precedem as que diz respeito à cultura. Ou da assistência social precedem a que diz respeito à educação. E assim por diante. Ou estabelecer que valores mais altos têm prioridade sobre valores mais baixos. Enfim, conforme a minha realidade, eu preciso estabelecer uma ordem de prioridades. E isso também é uma novidade, não só em relação aos contratos decorrentes de licitação, mas também em relação às contratações diretas. E quando a gente fala contratação direta, a gente pensa dispensa de licitação, seja em função do valor, seja de qualquer outra condição, ou as inexigibilidades de licitação. Mas o parecer jurídico poderá ser dispensado à lei quando o município adotar minutas padronizadas, previamente aprovadas pelo órgão jurídico. Então, o jurídico, como ele se ocupa apenas da parte legal dos editais, ele vai fazer uma estruturação dos editais a partir daquilo que genericamente ou de forma geral acontece na lei de licitação, padroniza, e aí, conforme a licitação, só vai ser modificado a descrição do objeto, a cláusula da ação orçamentária, conforme o caso, o prazo maior ou menor de duração do contrato, mas toda a estrutura contratual estará compatível com uma minuta padronizada e, portanto, nessa situação, eu não terei nenhuma necessidade de eliminar, ou melhor dizendo, de considerar o parecer jurídico como um requisito essencial à legalidade do processo. Talvez aí eu tenha um ganho de tempo e possa fugir de uma burocracia que poderia atrasar o andamento das contratações. Bom, e a publicação, que já vimos, para acontecer, tem que necessariamente estar acompanhada do parecer jurídico, ressalvado, evidentemente, a questão dos editais ou das minutas padronizadas. Se a gente fizer um cotejamento entre o que existe hoje na 8666 e também na Lei 10.520 do Pregão e o que está previsto agora, eu vou verificar que, ao invés de publicar no Diário Oficial da União, Diário Oficial no Estado, Jornal de Grande Circulação no Estado, Jornal de Circulação Regional, Local ou Regional, o que eu preciso publicar obrigatoriamente na nova lei? No Portal Nacional das Contratações Públicas, é obrigatório. Na minha imprensa oficial ou no meu Diário Oficial é obrigatório também. E basicamente são essas duas publicações. A única publicação que eu tenho que ir além disso é a publicação num jornal diário de circulação local, mas só até 31 de dezembro de 2023. Então, sendo bem pragmático, a partir de abril de 2023, 3 publicações. Portal Nacional de Contratações Públicas, publicação eletrônica, portanto, Diário Oficial do Município, que pode ser eletrônico ou impresso, mas geralmente eletrônico, e somente até 31 de dezembro de 2023, também num jornal diário de circulação local, ou de grande circulação local. Mas a partir de 2024, esse jornal diário de circulação local cai, e eu fico somente com essas 2 publicações obrigatórias. Então eu tenho aqui, primeiro, uma economia significativa de dinheiro público, porque publicações costumam ser onerosas. Eu tenho uma possibilidade de ter um procedimento mais rápido de contratação, porque às vezes eu fico esperando uma edição de um jornal que não é diário, mas porque é local eu tenho que publicar nele, e só a partir da última publicação é que eu começo a contar o prazo de divulgação do edital, e também tem um ganho, ou poderei ter um ganho, quando eu preciso fazer a alteração do edital. Né? Eu consigo publicar no mesmo dia, e se for o caso de devolver integralmente o prazo, eu não tenho nenhum tipo de prejuízo. Então esse é um aspecto muito importante. A lei busca a agilidade. Eu também preciso fazer uma publicação no meu site oficial, isso já acontece, não é? E esses municípios que têm até 20 mil habitantes têm um prazo maior, que é justamente o prazo de 6 anos, para fazer a publicação no seu sítio oficial. Isso acaba não tendo muito relevo, porque a gente sabe que, em função de outras legislações, todos os municípios do Brasil já publicam as suas licitações nos seus sites, e não haveria nenhum argumento para dizer que agora eu tenho mais prazo e, portanto, deixarei de publicar. Na verdade, a gente sabe que na administração pública existe aquela proibição do retrocesso. Então, se eu já faço algo, eu não posso parar de fazer, se eventualmente essa interrupção vai representar um prejuízo, nesse caso, à publicidade, que é um princípio especificamente previsto para a administração pública no artigo 37 da Constituição Federal. Chego, então, à
os prazos de publicação. Acabamos de ver quais são os prazos de publicação, melhor dizendo, quais são os locais de publicação, e agora precisamos ver o prazo. A questão importante é que os prazos de publicação serão definidos a partir do objeto e não da modalidade necessariamente, contrariando a lógica da legislação de 93. A segunda informação importante é que, conforme o objeto, eu tenho que adotar uma ou outra modalidade. Tá? Então, no final das contas, eu acabo um pouco refém do objeto que é vinculado a uma modalidade específica. Nós temos aqui um quadro em que tem um resumo organizado de todos os prazos possíveis da lei de licitação, sabendo que agora, na nova legislação, todos acontecem em dias úteis, exatamente como acontece com o pregão. Mesmo agora, nas modalidades de licitação que não são o pregão, o prazo de publicação acontece em dias úteis a partir do objeto. Se eu estiver tratando de aquisição de bens comuns, o prazo é 8 dias úteis, eu já sei que bem comum, a utilização do pregão é obrigatória. Agora, se eu estiver tratando de bens que não são comuns, são bens especiais, o prazo vai para 15 dias úteis e aí eu estarei tratando de uma concorrência. Bom, mas e aí o que este prazo de publicação diferenciado, conforme a qualificação do objeto, tem a ver com a minha fase interna da licitação? Tem uma questão muito importante. Quando eu for fazer o estudo técnico preliminar e ou o termo de referência, eu já tenho que ir lá indicar e definir se eu estou tratando de um bem comum, de um serviço comum, de uma obra especial ou do serviço especial. Porque esta qualificação que é feita lá no início da fase interna vai ter reflexo sobre a escolha da modalidade e, consequentemente, sobre o prazo de publicação. Portanto, a secretaria, o órgão que solicita o serviço, a compra ou a obra, já tem que identificar, a partir das suas informações, e claro, se for o caso, consultando um setor competente do município, como, por exemplo, o setor de obras, quando eu estiver tratando justamente de uma construção, para saber se as características indicam que aquilo é comum ou é especial. E aí eu vou definir desde o início, e isso vai impactar não só na escolha da modalidade, mas, consequentemente, no prazo de publicação. Certo? Então, essa é uma questão muito importante. Nós temos aqui esses dois quadros que dizem quais são os prazos, sempre em dias úteis, a partir do objeto e, consequentemente, da modalidade. Isso é algo que a gente pode consultar. Não há necessidade de ficar debatendo aqui, porque não tem grande complexidade, ou não tem nenhuma complexidade. Na verdade, a grande dificuldade é decorar, nós não precisamos decorar. Existe aqui um quadro em que se organiza todas as disposições da lei. E aí nós chegamos, finalmente, então, àquilo que já havíamos falado, no que é o Portal Nacional das Contratações Públicas, o PNCP, definido pela lei, isso está no artigo 174, como um sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei de Licitações e Contratos e que será gerido por um comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Este site, o PNCP, já entrou no ar em agosto de 2021, no endereço www.pncp.gov.br, e ele está constantemente alimentado, e é interessante para aqueles que estão iniciando agora o seu contato com a nova lei de verificar o que já existe lá. Por exemplo, aquele plano anual de contratações que foi referido nos módulos anteriores, vários órgãos federais já têm lá publicados os seus planos anuais de contratação. E sempre que vocês fizerem a consulta, atentem para uma coisa, não se impressionem com o valor, porque os órgãos federais têm valores comparados como os orçamentos que temos astronômicos. A título de curiosidade, o orçamento da União para 2022 é mais de 4 trilhões e 700 bilhões, que é uma consulta, ou melhor dizendo, que é uma quantia que muitas vezes a gente sequer consegue imaginar o que compra, o que representa. Então é normal que qualquer órgão federal, por menor que seja, tenha um plano anual de contratações de 30, 40, 50, 200 milhões. Muitas vezes muito maior do que o orçamento total do meu município. Mas quando eu fizer a consulta, o valor não é relevante. O relevante é a maneira como esses planos anuais de contratação estão estruturados, e só para isso vale a consulta, então, ao PNCP, que é um site de fácil acesso, ele é responsivo, ele abre em tablet, em computador, em notebook, no celular, e assim por diante, vale pelo menos
uma consulta para que a gente tenha uma noção mais concreta do que efetivamente está acontecendo. Pois bem, diz o artigo 174 que o PNCP, então, vai conter, entre outras informações, essas que a lei arrola. Mas que outras são? São aquelas que, no futuro, este comitê gestor, que é o órgão que vai coordenar e dirigir o PNCP, pode estipular através de regulamentos próprios. Mas a lei já sai dizendo, no parágrafo 2º do artigo 174, que os planos de contratação anual têm que estar no PNCP, os catálogos eletrônicos de padronização do governo federal, os editais de credenciamento e pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação respectivos anexos, ata de registro de preço, contratos e aditivos e notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Então, só aqui, só do que hoje já está previsto na legislação, eu já tenho um cabedal enorme de documentação e de referência para que eu possa utilizar nas minhas contratações, nas minhas pesquisas de preços. Como eu havia referido, o Portal Nacional das Contratações Públicas é gerido por um comitê gestor, né? E, nesse momento, ele não está completo ainda, mas todo dia, e eu acompanho com uma certa regularidade, eu verifico que mais ferramentas estão disponíveis. Uma questão interessante sobre o PNCP é que, no Portal Nacional das Contratações Públicas, eu não tenho a possibilidade de uma alimentação manual. Ou seja, a exportação das minhas informações vai ocorrer necessariamente via sistema, que tem que estar integrado ao PNCP. E o manual de integração já está disponível lá há bastante tempo. Então, o município tem que chamar lá o responsável pela área da informática, eventualmente a FECAM ou a empresa que presta o suporte, já indicando a quantas anda essa integração do meu sistema com o PNCP, afinal, não existe nenhuma possibilidade de alimentação manual. E o que acontece pela lei nova de licitações? Enquanto o município não integrar, não pode utilizar ela. E como a partir de abril do ano que vem é obrigatória ela, não tem outra legislação, eu acabo estando inviabilizado de contratar. A única exceção é uma exceção que o Tribunal de Contas da União emitiu uma nota técnica dizendo que, enquanto eu não estiver integrado ao PNCP, só o que eu posso utilizar é as dispensas de licitação em razão do valor. Estas poderiam ser utilizadas ainda que o meu sistema não esteja integrado ao PNCP, inclusive na vigência obrigatória da nova legislação sobre licitações. Certo? Bom, aqui, o que nós temos aqui? Então, publicamos o edital no PNCP e aí, a partir da publicação, abre-se um prazo para a impugnação desse edital. Esse prazo é de 3 dias úteis. Todos os prazos da nova lei são dias úteis. E a forma de contagem é a mesma. Eu excluo o dia no início e incluo o dia do final. Certo? O prazo para a impugnação é 3 dias úteis antes da abertura. E essa é uma questão importante. E agora tem uma novidade. Eu tenho um prazo para que a administração responda à impugnação, que também é de 3 dias úteis. A grande questão, e que precisa ficar claro, é o seguinte: se eventualmente o licitante impugnar no 3º dia útil antes, que é o último prazo dele, por contagem, o meu prazo para responder, que é de 3 dias úteis, cai para 2 dias úteis. Por quê? Porque eu tenho que, até o último dia antes da abertura do processo, dar a resposta. Então, se ele utiliza o último momento a impugnar, na prática, ele retira um dos meus 3 dias úteis e eu acabo ficando com 2 dias úteis. O resultado dessa impugnação ou desse pedido de esclarecimento, às vezes ele não está impugnando, não está questionando, mas ele está pedindo que se esclareça aquilo que consta no edital, porque não ficou claro na sua redação. O resultado disso também tem que ser publicado no meu sítio eletrônico oficial, certo? Bom, trabalhando ainda com essa questão de processamento de recurso e licitação, eu tenho a mesma lógica do pregão para todas as modalidades, né? E a lógica é uma fase recursal única, ao final, num prazo também de 3 dias úteis, desde que o licitante estabeleça, desde a primeira hora, a intenção de recorrer e já indique, não de forma detalhada, mas já indique a matéria que será objeto do recurso. Ele não precisa esgotar o objeto do recurso, mas ele tem que dizer que vai impugnar sobre a habilitação, sobre proposta e qual aspecto da habilitação da proposta será atacado por ele.
Esse recurso, como hoje acontece, é dirigido à autoridade superior, ele é dirigido à autoridade que praticou o ato, que tem a possibilidade, no nosso caso, o agente, contratação ou o pregoeiro, de rever a sua decisão. Se ele não rever a decisão, ele faz o recurso subir para a autoridade superior. Se ele faz a revisão e muda de opinião, ele não precisa fazer o recurso subir para a autoridade superior. Aqui nós temos que ter um cuidado prático. Nem sempre os recursos tratam apenas de uma questão. Então, às vezes, eu tenho um recurso que afronta, o que alega que estão afrontados 2 ou 3 dispositivos da lei de licitação, eu entendo que ele tem razão em um argumento, nos outros 2 não tem. Então, em relação àquele um argumento, eu mudo a opinião, mas em relação aos demais que eu não mudo, eles precisam subir para a autoridade superior. A autoridade superior geralmente é quem assina o edital, pode ser o prefeito ou o secretário, conforme a minha estruturação administrativa. Existem municípios em que o prefeito assina todos os editais, ele é, portanto, o ordenador da despesa em todas as contratações, e tem outros que cada secretário assina os editais da sua pasta e, portanto, em relação àqueles editais, é ele o ordenador da despesa, consequentemente, em relação a esses editais, também ele é a autoridade superior para receber o recurso em segunda instância. E aqui uma novidade também, é que a autoridade superior, a partir do momento que recebe o recurso para fazer o julgamento em segunda instância, tem 10 dias úteis para se definir. Nós encerramos aqui, então, a parte da publicação do edital, do processamento em geral dos recursos das impugnações, e a partir de agora, no nosso próximo módulo, evidentemente, trabalharemos com a questão da habilitação dos documentos dos licitantes.